Olá, terceiro ano! Vamos para a nossa aula de matemática de hoje no livro A Conquista da Matemática, páginas 129 e 130. Continuaremos estudando o capítulo 6, unidade 6, que fala sobre tópicos de geometria, e continuaremos falando sobre faces, arestas e vértices. Atividade da página 129. Questão 2 pede para você observar a figura que representa uma pirâmide e dizer: A. Quantas faces a pirâmide representada tem? Então, gente, eu marquei aqui de branco as faces da pirâmide. Então, faces são os lados. Quantos lados uma pirâmide tem? Então, nós temos aqui, né, os lados, a base também. Cuidado para não esquecer da base. Então, você vai contar. Você pode observar aí que eu marquei as faces de branco, né? Todos esses pontinhos brancos são as faces da pirâmide. Questão B. Quantas arestas essa pirâmide tem? As arestas são esses traços, né, que ligam um lado a outro. Então, contando aqui, contei todos esses que estão, de azul esverdeado, né? Eu marquei aqui cada aresta. No total, você vai ver que tem aí, quantas arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Então, quantas arestas essa pirâmide tem? 8. C. E quantos vértices? Então, vértices é cada cantinho. Cada cantinho, né? Um encontro entre as arestas. Então, a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Está marcado aí de vermelho. Você vai responder quantos vértices tem? Vamos para a próxima questão. Questão 3. Você vai observar ao lado a figura que representa um prisma e responder as questões. Esta é a figura do prisma. Questão A. Quantas faces o prisma triangular representado tem? Mais uma vez, eu marquei de branco as faces. Faces são os lados. Quantos lados o prisma tem? Você vai observar que ele tem, quantos lados? Um lá em cima, né? O lado de cima, o lado de baixo, 2. Temos o lado da frente, 3. Mais outros 2 lados, 5. Então, o prisma, ele tem 5 lados, ou seja, 5 faces. B. Quantas arestas esse prisma triangular tem? Então, mais uma vez, eu marquei as arestas com uma cor esverdeada. Você vai contar quantas arestas tem e responder aqui, ou seja, quantos encontros, né? Essas retinhas aqui, que vai unir um lado ao outro. E quantos vértices? Vértice é cada cantinho, o que é o encontro, né, entre arestas. Então, eu marquei também de vermelho. Contem quantos tem e responda. Questão 4. Você vai observar os sólidos geométricos que estão aqui, né? E vai responder a questão: qual é a cor das figuras que representam o sólido geométrico tem? Que tem 6 vértices. Qual é a cor dos sólidos que tem 6 vértices, ou seja, 6 cantinhos, né? Então, esses sólidos são o amarelo e o lilás. Então, eu escrevi aqui, sólidos amarelo e lilás, que tem 6 vértices. Aí, B.
Quais são os sólidos que têm a cor dos sólidos que tem 15 arestas? Aresta, gente, ó, é cada tracinho aqui, ó, que une, por exemplo, esses dois lados. Esse aqui une esses dois lados. Esse outro une dois lados. E assim por diante. Então, observe o que tem mais arestas. Tem um sólido aí que tem mais arestas que todos os outros. E aí você vai responder qual é a cor. É o sólido amarelo, lilás, verde ou azul? Questão C. 5 faces. Qual é o sólido, qual é a cor do sólido que tem 5 faces? É o sólido amarelo, é o lilás, o azul? Então, você vai escrever aqui. Página 130. Você vai observar os sólidos geométricos representados, ou seja, o prisma, o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo e completar o quadro. Então, aqui você vai escrever o número de faces, número de arestas e número de vértices. Lembrando que faces são os lados, arestas são os tracinhos, né, que junta uma face com outra, ou seja, aquela quinazinha, né, onde junta uma aresta com outra. E os vértices é cada cantinho, né, que une as arestas. Então, já tem algumas coisas aqui respondidas. Do prisma, eu já respondi, que esse primeiro aqui. Número de faces, 5. Número de arestas, 9. E número de vértices, cada cantinho, 6. Que eu marquei de vermelho lá no prisma. Aí, você vai preencher do cubo, que é esse segundo cubo. Quantas faces tem? Número de arestas, eu já coloquei aqui 12. E o número de vértices? Depois você vai para a pirâmide. Pirâmide. Número de faces, 5. Número de arestas, 8. E qual o número de vértices? Quantos cantinhos tem a pirâmide? Por último, paralelepípedo. Quantas faces, ou seja, quantos lados tem um paralelepípedo? Qual o número de arestas? Quantas arestas tem? E o número de vértices, eu já coloquei aqui, 8. Lembrando que quando você respondeu a atividade anterior, então, você já tem as respostas de alguns. E para pensar, quais são as características comuns que você observa entre o cubo e o paralelepípedo? E quais as características são diferentes? Então, olhando aqui, ó, o paralelepípedo e o cubo, eles se parecem? O que se parece e o que é diferente? Você vai responder aqui nessa questão aqui embaixo, tá bom? Vamos para a última questão. Na questão 6, você vai observar esta figura e ver que aqui, ó, onde eu marquei com os pontinhos brancos, está faltando peças. Então, qual dessas peças falta na figura ao lado para montar o cubo? Então, você vai observar, será que é a peça 1, peça 2, 3, a 4, a 5, a 6 ou a 7, que se encaixa aqui nesse espaço. Lembrando que a posição das peças, né, às vezes pode estar invertida aqui, não tem problema, tem que ter o formato. Então, qual é a peça que vai se encaixar lá? Você vai escrever aqui, ó, peça 1, ou peça 2, ou peça 3, peça 4, peça 5, peça 6, enfim, só tem uma peça, você vai escrever o nome desta peça. Tá bom? E depois você pode dizer como foi que você conseguiu responder, como foi que você pensou, ok? Por hoje é só, meus amores, um beijo!